Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 151. Naruto Saito ficou momentaneamente atordoado. Mifune, murmurou. Então, Mifune já era o general da Terra do Ferro? Anteriormente Naruto estava inseguro, pois Mifune ainda era bem jovem, com apenas 20 e poucos anos. No entanto, de acordo com os registros originais, durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Mifune enfrentou Ans. Ser capaz de lutar contra Ans e Ans recorrer a veneno para derrotá-lo, significava que mesmo naquela época, Mifune já possuía uma força assustadora, sem dúvida, no nível de um Kage. Não foi surpresa que ele tenha se tornado o general da Terra do Ferro aos 20 e poucos anos. Líderes das principais facções Shinobi frequentemente ascendiam ao poder ainda jovens. Hiruzen Sarutobi tornou-se Hokage durante a Primeira Grande Guerra Ninja. Ele nasceu no 8º ano da Folha Oculta, e a Primeira Grande Guerra Ninja ocorreu no ano 13. Isso significa que Hiruzen tornou-se Hokage aos 20 e poucos anos. Da mesma forma, Onoki, o terceiro Tsuchikage de Wagakure, assumiu o cargo durante a Primeira Grande Guerra Ninja, apenas 5 anos mais velho que Hiruzen. O terceiro Raikage de Komogakure, também ascendeu aos 20 e poucos anos. E nos registros originais Minato Namikaze, o quarto Hokage, se tornou Hokage com apenas 23 anos. Se a Terra do Ferro estiver realmente aqui pela armadura de samurai negro e pretender negociar diplomaticamente, minha professora pode concordar, disse Tsunade, apoiando o queixo na mão com uma expressão preocupada. Se isso acontecer, a decisão de entregar ou não a armadura de samurai negro não será mais sua. Você não deve agir de forma imprudente. Tsunade não estava particularmente preocupada com o interesse do País do Ferro na armadura. Em vez disso, estava preocupada com o próprio Naruto. Dada a sua personalidade, não havia como ele abrir mão da armadura de samurai negro por vontade própria. Onde eles estão agora? Naruto perguntou enquanto pulava do sofá. No salão de recepção do prédio do Hokage, respondeu Tsunade antes de se aproximar. Escute, garoto, não entre com pressa. Esta é uma reunião diplomática oficial. A área está completamente isolada, e o sensei está se encontrando pessoalmente com Mifune. Você não vai conseguir entrar. Naruto parou no meio do caminho e piscou. Então o que eu faço? Espere, disse Tsunade com firmeza. Só nos resta esperar pelo resultado. Prédio do Hokage, salão de recepção. A sala não estava lotada, mas a atmosfera era solene. Em um grande tatame, Hiruzen Sarutobi sentava-se no lado norte, com uma pequena mesa de madeira à sua frente, repleta de chá e doces. Ao lado dele sentava-se uma mulher de meia-idade, Koharu Tatani, uma conselheira de alto escalão de Konoha. No lado sul do tatame, um jovem e imponente samurai estava sentado atrás de uma longa mesa de madeira, com 2 samurais de meia-idade, sem expressão, sentados atrás dele. Este grande e luxuoso salão de recepção continha apenas essas 5 pessoas. Quanto aos guardas de ambos os lados, eles estavam posicionados do lado de fora, garantindo que a reunião permanecesse completamente isolada. O jovem samurai com ares de dignidade era ninguém menos que Mifune, o atual general e líder dos samurais do País do Ferro. Ele era aclamado como o samurai mais talentoso de sua era. Poucos anos antes, ele já havia se tornado invicto no País do Ferro. Com apenas 24 anos, ele era uma força que nenhuma nação, facção ou indivíduo podia se dar ao luxo de subestimar. Há muito tempo ouço falar da reputação estimada do Hokage, começou Mifune, com a voz calma, porém ressonante. Em tempos de crise, o Hokage tinha grande responsabilidade, orquestrando estratégias brilhantes que mudaram o rumo e trouxeram paz ao mundo Shinobi. Há muito tempo admiro sua bravura e sabedoria. Conhecê-lo hoje é uma verdadeira honra. Peço desculpas pela visita repentina e espero que possa perdoar a intrusão. Você é muito gentil, Mifune, respondeu Hiruzen. O estado atual do mundo Shinobi é instável, e uma guerra pode eclodir a qualquer momento. Eu queria entrar em contato com você para discutir contramedidas. Agora que você veio pessoalmente à Folha Oculta, está aí a oportunidade perfeita para deliberarmos. Isto era diplomacia formal. Assim, ambos os homens assumiram sua postura diplomática oficial, conversando com solenidade e respeito. A atmosfera era harmoniosa. É claro que muito disso eram apenas gentilezas, palavras que precisavam ser trocadas. Hiruzen já havia especulado sobre o verdadeiro propósito da visita de Mifune, mas não quis tocar no assunto pessoalmente. Na verdade, a armadura de samurai negro não lhe era particularmente importante. Embora não lhe pertencesse no momento, se quisesse reivindicá-la, poderia fazê-lo com facilidade. Ele estava simplesmente esperando que Mifune tocasse no assunto. Queria ver quanto a Terra do Ferro estava disposta a oferecer em troca antes de decidir se a entregaria. No fim, tudo se resumia a benefícios. Há alguns dias, ouvi dizer que o discípulo pessoal do Hokage encontrou perigo na Terra da Chuva. Esse Ans é verdadeiramente desprezível, mobilizando todas as forças de Amegakure para caçá-lo, inclusive participando da batalha. Para um homem da sua estatura se rebaixar dessa maneira verdadeiramente vergonhoso, comentou Mifune. Vejo que você é bastante franco, Mifune, disse Hiruzen com um leve sorriso. Você tem razão. Ans é de fato um homem que não medirá esforços para alcançar seus objetivos. Sua reputação o precede, ele é um câncer no mundo Shinobi. Na verdade, há muito tempo considero atacar a Megakure. No entanto, iniciar uma guerra levaria inevitavelmente à devastação, e reluto em trazer sofrimento a vidas inocentes. A diplomacia, em sua essência, era simplesmente dizer o que precisava ser dito, dependendo do público. Mifune sabia que Konoha e a Megakure haviam se tornado inimigas ferozes e estavam à beira de uma guerra. Portanto, era natural que ele expressasse desdém por Ans. Hiruzen, por sua vez, não podia demonstrar fraqueza. A Megakure havia provocado Konoha, mas Konoha não retaliou. Portanto, ele teve que apresentar uma justificativa, alegando que se absteve da guerra por preocupação com vidas inocentes, embora a realidade fosse muito mais complexa.
A partir daí, os dois homens continuaram discutindo a situação mais ampla no mundo Shinobi. Kirigakuri, no País da Água, estava cada vez mais inquieto. Alguns anos antes, eles haviam orquestrado a destruição de Uzushogakuri, mas não haviam anexado o País dos Redemoinhos. Nos últimos meses, seus movimentos estavam cada vez mais agressivos. Kumogakuri, no País do Relâmpago, era uma vila militarista. O terceiro Raikage era ambicioso, e se a guerra eclodisse, Kumogakuri sem dúvida aproveitaria a oportunidade para agir. Iwagakuri, no País da Terra, também se preparava para a guerra. O País da Terra era geograficamente isolado, repleto de montanhas e rico em minerais, mas suas rotas comerciais eram limitadas. A expansão sempre fora seu objetivo, e a guerra era o meio para alcançá-lo. A Terra do Vento estava na pior posição. Uma nação desértica com força nacional em declínio, Tsunagakuri era a mais fraca das 5 grandes vilas Shinobi. Eles não iniciariam uma guerra, mas se uma eclodisse, certamente explorariam a situação em seu próprio benefício. Em essência, entre as 5 grandes vilas Shinobi, apenas Konoha não tinha interesse em iniciar uma guerra. A guerra sempre foi uma questão de lucro, e Konoha, sendo a mais rica e rica em recursos, não tinha necessidade de instigá-la. Depois de mais de 2 horas de discussão, Mifune finalmente mencionou o samurai negro e a armadura de samurai negro. Okage, ouvi dizer que o samurai negro que apareceu recentemente na Terra da Chuva está agora em Konoha. É verdade? Perguntou Mifune. Sim, confirmou Hiruzen sem hesitar. Ele é um dos meus shinobi. Embora tenha obtido a armadura de samurai negro por acaso, vejo isso como destino. Decidimos investir todos os nossos recursos em criá-lo. Claramente, Hiruzen estava se preparando para fazer um acordo difícil. Capítulo 152. Ao ouvir as palavras de Sarutobi Hiruzen, Mifune compreendeu imediatamente sua intenção. Ao enfatizar a importância do samurai de armadura negra para Konoha, Sarutobi estava dificultando ainda mais a recuperação da armadura negra pelo País do Ferro. Era evidente que para obtê-la, seria necessário oferecer um preço que o satisfizesse. No entanto, como Mifune havia liderado a missão diplomática para resolver essa questão por meio de canais oficiais, ele já estava mentalmente preparado para essa negociação. Para ser completamente honesto, Mifune abaixou levemente a cabeça, ajeitando a postura em uma demonstração de humildade. Okage-sama, a armadura negra tem laços históricos profundos com o País do Ferro. Para nós, samurais, ela não é apenas um artefato de nossa herança, mas também um objeto de fé. Como a única nação samurai remanescente no mundo Shinobi, o País do Ferro representa o verdadeiro legado dos samurais. Vim aqui hoje para discutir com você a possibilidade de devolver a armadura negra ao País do Ferro. Em troca, estamos dispostos a oferecer nossa máxima sinceridade e garantir sua satisfação. Por favor, eu imploro. Sarutobi Hiruzen ponderou por um momento, com os olhos brilhando levemente antes de responder calmamente. Permita-me refutar seu argumento, Mifune Dono. Você afirma que a armadura negra é uma herança samurai, mas não acredito que isso seja totalmente correto. No passado distante, antes do advento da seita Shinobi, o mundo inteiro seguia o caminho dos samurais. Os samurais daquela época seguiam as antigas leis do Bushido, cultivando sua força em harmonia com a ordem natural. Essa era a verdadeira essência do caminho samurai. No entanto, com a ascensão da seita Shinobi, os Shinobi emergiram e ganharam poder, substituindo gradualmente os samurais como a força dominante no mundo. À medida que o número de samurais diminuía, eles corriam o risco de extinção completa. Em resposta a essa crise, alguns samurais progressistas abandonaram sua adesão estrita aos valores tradicionais e incorporaram técnicas Shinobi à sua prática. Utilizando o chakra, desenvolveram uma nova forma de Bushido. A armadura negra foi criada durante esse período de transição. Embora possa ter sido empunhada por samurais, as inscrições, os selos e as formações de chakra nela presentes são originários da seita Shinobi. Portanto, Mifune Dono, afirmar que a armadura negra pertence aos samurais e serve como sua herança sagrada é incorreto. Embora tenha sido empunhada pela última vez por gerações de samurais da armadura negra, na realidade, este artefato é uma ferramenta Shinobi, uma fusão das técnicas da seita Shinobi com o Bushido. Permaneceu perdida por quase 70 anos, e a nação da armadura negra não existe mais. Portanto, a armadura negra é um artefato não reivindicado, e quem a encontrar primeiro a possui por direito. Falar em devolvê-la à Terra do Ferro parece um tanto inapropriado, não acha? Com essa declaração, Sarutobi Hiruzen minou completamente a legitimidade do pedido de Mifune pela armadura negra. Tudo isso fazia parte de sua estratégia para aumentar as apostas na negociação. Afinal, a diplomacia costuma ser repleta de tais manobras, justificar a posição de alguém antes de discutir os termos. Mifune ficou momentaneamente sem palavras, porque Sarutobi Hiruzen estava certo. Historicamente foi exatamente assim que as coisas aconteceram. O Bushido moderno divergiu significativamente de suas raízes ancestrais. Embora os samurais contemporâneos tivessem desenvolvido a habilidade única de canalizar a energia de sua espada, eles ainda eram frequentemente considerados pouco diferentes dos shinobi especializados em taijutsu. As habilidades dos samurais modernos e dos usuários de taijutsu especializados em kenjutsu eram notavelmente semelhantes. Portanto, a afirmação de Sarutobi de que a armadura negra era uma ferramenta shinobi não era descabida. Mifune olhou para Sarutobi Hiruzen em silêncio por um longo momento antes de finalmente falar novamente. Okage-sama é realmente um homem de grande conhecimento e sabedoria. Estou profundamente impressionado. Você me lisonjeia, respondeu Sarutobi Hiruzen com um leve sorriso. Dito isso, continuou Mifune, com um brilho estranho nos olhos. Okage-sama, você sabe a identidade do último general da nação da armadura negra? O último samurai da armadura negra? O último samurai da armadura negra? Mokomaru, respondeu Sarutobi Hiruzen sem hesitar.
Ele pereceu em batalha e com a perda da armadura negra, a nação da armadura negra logo sucumbiu. Ele era meu bisavô, afirmou Mifune firmemente, olhando nos olhos de Sarutobi Hiruzen. Ah? A expressão de Sarutobi mudou um pouco. Uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. O último samurai de armadura negra foi o bisavô do atual general da Terra do Ferro, Mifune? Até Koharu Tatani, que permanecerá em silêncio durante a maior parte da discussão, mudou de expressão. Essa revelação complicou significativamente as coisas. Sarutobi Hiruzen acabará de refutar a legitimidade da reivindicação da Terra do Ferro à armadura negra. No entanto, se Mokumaru fosse realmente o bisavô de Mifune, todos os argumentos anteriores de Sarutobi perderiam sentido. Inicialmente isso se configurava como um debate diplomático prolongado, um debate em que mesmo que Konoha se recusasse a entregar a armadura negra, o pior resultado seria uma leve tensão diplomática, em vez de hostilidade direta. Não chegar a um acordo era um desfecho comum nas negociações. No entanto, se Mifune tivesse direito pessoal à armadura negra, a recusa de Konoha poderia ser vista como uma forma de negar-lhe sua herança legítima. Se Konoha se recusasse a devolvê-la nessas circunstâncias, isso sem dúvida levaria a uma deterioração das relações entre o País do Fogo e o País do Ferro. Independentemente de a armadura negra ser classificada como uma relíquia de samurai ou uma ferramenta shinobi, ela ainda era uma herança passada de geração em geração pela família de Mifune. Konoha não tinha medo da Terra do Ferro, mas essa situação criaria desnecessariamente outro inimigo para eles. Mifune dono, você afirma que Mokumaru foi seu bisavô. Tem provas? Perguntou Koharu Tatani cética com uma expressão séria e cheia de dúvidas. Nossa família mantém registros detalhados, e nossa genealogia documenta claramente essa linhagem. Além disso, possuo uma técnica samurai única que complementa perfeitamente a nação da armadura negra. Além disso, quando a nação da armadura negra caiu, meu avô recuperou um grande número de textos históricos. Esses documentos permanecem na Terra do Ferro. Se necessário, podemos enviar alguém para recuperá-los como evidência, respondeu Mifune. Então, Koharu começou. Não precisa, interrompeu Sarutobi Hiruzen, acenando levemente com a mão. Ele trocou um olhar significativo com Koharu antes de se virar para Mifune. Você é um homem honrado e íntegro, e confio que suas palavras sejam verdadeiras. Mifune declarou sua linhagem com confiança, esperando ceticismo. As chances de mentir eram mínimas. Afinal, os samurais eram conhecidos por sua integridade. Mais importante ainda, se Sarutobi exigisse verificação, o processo se tornaria desnecessariamente complicado. Konoha teria que reconhecer sua disposição de entregar a armadura negra primeiro, caso contrário, Mifune jamais se daria ao trabalho de apresentar provas. E isso mudaria tudo. De qualquer forma, Sarutobi Hiruzen não tinha intenção de entregar a armadura negra tão facilmente. A Terra do Ferro teria que pagar um preço. Essa era a questão principal. No entanto, mesmo com esta revelação, não podemos simplesmente entregar a armadura negra sem a devida consideração, acrescentou Sarutobi Hiruzen. Por causa da armadura negra, meus 2 discípulos pessoais e os samurais da armadura negra foram emboscados na Terra da Chuva. Nz agiu pessoalmente e mobilizou todas as forças de Amegakure contra eles. Para resgatá-los, Konoha pagou um alto preço. Muitos jovens shinobi talentosos perderam a vida naquele conflito, e tivemos que enviar uma divisão inteira do exército para nossas fronteiras. Confio que vocês entendam a magnitude do nosso sacrifício. Se Konoha estiver disposta a devolver a armadura negra, nós, do País do Ferro, garantiremos que Konoha seja devidamente compensada. Okage-sama, por favor, atenda a esse pedido. Mifune abaixou a cabeça solenemente em respeito. Então, a voz de Sarutobi Hiruzen ficou séria quando ele perguntou: o que você está disposto a oferecer? Mifune ficou em silêncio por um momento antes de responder. Estamos dispostos a pagar 100 milhões de RY como um sinal de gratidão pelo retorno da armadura negra a Konoha. Capítulo 153. 100 milhões de ryu. Dinheiro. Essa é uma quantia astronômica. Embora, considerando o total de ativos de Konoha, 100 milhões de ryu não seja muito, dinheiro é uma questão completamente diferente. Deixando de lado os ativos fixos, a renda de Konoha vem principalmente de 2 fontes: impostos e comissões de missões ninjas. A primeira é fácil de entender. Todos os negócios em Konoha devem pagar impostos. A segunda se refere à comissão que os ninjas ganham por completar missões, da qual uma parte deve ser entregue à vila. Para uma missão de guerra de nível S encomendada por terceiros, a comissão pode ultrapassar 1 milhão de ryu, mas a maior parte desse dinheiro vai diretamente para o ninja que a executa. A vila em si fica com apenas uma pequena porcentagem, o que significa que o lucro de Konoha com uma única missão não é tão alto quanto se poderia imaginar. Atualmente, Konoha gera mais de 100 milhões de ryu por mês com impostos e comissões de missão combinados. No entanto, a maior parte desse dinheiro é gasta quase imediatamente. Manter as forças ninja por si só já é uma despesa enorme. Receitas e despesas determinam o fluxo de caixa. Konoha é a maior vila ninja do mundo. Sua renda é alta, mas suas despesas são enormes. De fato, há momentos em que não há superávit algum, e a vila depende do financiamento do Dain do Fogo para manter suas operações. Especialmente nos últimos 2 anos, com o aumento da tensão no mundo ninja, os gastos militares de Konoha aumentaram significativamente. Recentemente, uma quantia considerável de dinheiro foi gasta em apoio logístico para o envio do primeiro corpo de batalha principal para a fronteira. Foi como queimar dinheiro. Na realidade, a situação de Konoha é ainda melhor em comparação com outras grandes vilas ninjas. Graças à sua localização privilegiada e ao comércio próspero, Konoha tem uma renda relativamente alta e depende menos de financiamento externo. Em contraste, as outras 4 grandes vilas ninjas estão em situação financeira muito pior. Tomemos como exemplo Sunagakure no País do Vento.
Suas desvantagens geográficas a tornam quase inteiramente dependente do financiamento do Dain do Vento. Se o Dain reduzisse o financiamento de Sunagakure, a vila não teria escolha a não ser cortar despesas, enfraquecendo assim sua força geral. Embora Konoha esteja em melhor posição, não tem muitas reservas. Em um ciclo de balanço mensal, Konoha tem enfrentado déficits orçamentários frequentes nos últimos anos. E agora, a Terra do Ferro está disposta a pagar 100 milhões de ryu em dinheiro pelo traje de guerra blindado preto, considerando que o Dain do Fogo fornece financiamento a Konoha em intervalos regulares. Esse influxo repentino de 100 milhões de RY em ativos líquidos teria um impacto positivo enorme. Permitiria que Konoha se preparasse com mais eficácia para a guerra iminente e, em última análise, salvaria muitas vidas. O traje de guerra blindado preto não vale 100 milhões de ryu. Mesmo se fosse leiloado no mercado negro, seria difícil chegar a esse preço. Hiruzen Sarutobi não pôde deixar de se sentir tentado. Koharu Tatani sentiu o mesmo. No entanto, ambos permaneceram aparentemente calmos. Trocaram um olhar antes de desviarem rapidamente o olhar. Mifune dono. Após um momento de contemplação, Hiruzen Sarutobi falou. Está ficando tarde. Como você viajou uma grande distância, é justo que Konoha lhe ofereça nossa hospitalidade. Já providenciei uma refeição para você. Por que não aproveita o almoço primeiro, e podemos continuar nossa conversa sobre o traje de guerra blindado negro à tarde? Seguiremos sua liderança, Okage-sama. Mifune assentiu em compreensão. A refeição era apenas uma formalidade. Hiruzen Sarutobi precisava de tempo para consultar os outros, talvez até convocar uma reunião para discutir o assunto. Mifune percebeu isso facilmente e não teve objeções. Na mansão de Tsunade, dentro do salão principal, a mesa de jantar estava repleta de pratos. Haruto Saito e Tsunade estavam sentados frente a frente, comendo e conversando. A comida havia sido embalada e trazida para casa mais cedo por Tsunade, ela raramente cozinhava para si mesma. Por que está demorando tanto? Não há nenhuma notícia. Haruto Saito cutucou sua tigela de arroz e murmurou. O Okage não teria me traído, já teria? Ele vai me fazer contar o dinheiro também? É assim mesmo que você vê meu professor? Tsunade revirou os olhos e acrescentou. E engula sua comida antes de falar. É nojento. Uff. Haruto Saito bufou e enfiou uma almôndega na boca, mastigando enquanto falava. Todos os políticos são podres. Você tem que acreditar em mim, não importa quem eles eram antes. No momento em que se tornam políticos, eles se transformam em escória hipócrita e mentirosa. E daí? Mesmo que, como você diz, meu professor tenha te traído, o que você pode fazer? Tsunade ergueu uma sobrancelha, irritada com sua atitude. Deu um palpite. Haruto Saito deu um sorriso irônico. Estou avisando, não faça nada imprudente. Tsunade franziu a testa levemente. Calma, eu não vou. Haruto Saito lançou um olhar de soslaio para Tsunade. No máximo, vou extorquir um pouco do Okage. Se ele não me satisfazer, pode esquecer de comprar o traje de guerra blindado preto. Vou escondê-lo em algum lugar que ninguém jamais encontrará. Isso é um desejo de morte. Não necessariamente. De repente, houve uma flutuação de chakra do lado de fora da porta. Uma figura surgiu do nada, ajoelhada sobre um joelho. Lady Tsunade, o Okage me enviou para informar Haruto Saito que ele deve se apresentar ao escritório do Okage imediatamente. Tsunade olhou rapidamente para a porta e trocou um olhar com Haruto Saito antes de responder. Entendido. Pouco depois, no escritório do Okage, Hiruzen Sarutobi sentou-se atrás de sua mesa, tamborilando distraidamente os dedos na superfície enquanto contemplava em silêncio. A porta do escritório se abriu de repente. Haruto Saito e Tsunade entraram um após o outro e se aproximaram respeitosamente da mesa. Okage-sama. Professor. Hiruzen Sarutobi olhou para os dois antes de fixar seu olhar em Tsunade com uma expressão vazia. Você. Sai daqui. Preciso falar com Haruto Saito a sós. Professor, vamos lá. Fora. Mas. Sair. Professor. Tsunade de repente saltou para trás de Haruto Saito e se agarrou a ele, recusando-se a soltá-lo. Ela apoiou o queixo no ombro dele e piscou para Hiruzen Sarutobi com um sorriso travesso. Professor, o que quer que você vá dizer? Eu também quero ouvir, eu quero escutar. Ela estava realmente tentando agir de forma fofa. Hiruzen Sarutobi encarou Tsunade, com uma expressão de profunda irritação e impotência. Depois de encará-la 2 vezes, ele finalmente soltou um longo suspiro e voltou sua atenção para Haruto Saito. Você já deveria saber por que a delegação do País do Ferro está aqui. Eles querem o traje de guerra blindado negro. Hiruzen Sarutobi foi direto ao ponto com um tom sério. Konoha precisa dele para esta transação. Como ninja de Konoha, você deve priorizar os interesses da vila acima de tudo. Okage-sama, eu realmente acho. Ainda não terminei. Hiruzen Sarutobi o interrompeu. No entanto, o traje de guerra blindado negro é sua propriedade pessoal. Mesmo como Okage, não posso simplesmente tomá-lo de você. Então, se estiver disposto a entregá-lo à vila, eu o recompensarei com 15 milhões de ryu. Haruto Saito ficou momentaneamente atordoado. Ele não esperava que Hiruzen Sarutobi oferecesse um acordo em vez de simplesmente confiscar o objeto. Os olhos de Tsunade se arregalaram de entusiasmo. 15 milhões de ryu. Ela nunca tinha tido tanto dinheiro de uma só vez. Embora suas comissões de missão fossem altas, ela sempre perdia seus ganhos em apostas e nunca conseguia economizar dinheiro. Haruto Saito, concorde. Rápido. Tsunade o incentivou animadamente, já pensando em pedir dinheiro emprestado a ele. Okage-sama, 15 milhões de ryu é muito, mas sem acordo. Haruto Saito recusou categoricamente. A menos que você me ofereça. Antes que ele pudesse terminar, Tsunade colocou a mão sobre a boca com os olhos arregalados de horror. Esse pirralho estava realmente tentando extorquir o Okage. Capítulo 154. Tsunade ficou em choque total. Essa pirralha realmente se atreveu a dizer qualquer coisa. Isso era algo que nem a própria Tsunade ousaria fazer. Arguin. Ei.
Sensei, deixe-me falar com ele primeiro. Ele esqueceu de tomar o remédio hoje. Tsunade rapidamente cobriu a boca de Aruto Saito, lançou um sorriso constrangedor para Hiruzen Sarutobi e arrastou Aruto para fora do escritório às pressas. O corredor estava lotado de pessoas, então ela o puxou rapidamente e não parou até chegarem a um canto mal iluminado perto da escada. Seu pirralho, você é louco? 15 milhões e ainda não está satisfeito? Quanto você quer? Tsunade soltou Aruto e o repreendeu ferozmente. Você está louca? Eu nem terminei de falar. Aruto lançou-lhe um olhar de soslaio, visivelmente descontente. 15 milhões de RY é muito? E você acha que não é? Tsunade ficou atordoada por um momento, então sua expressão escureceu enquanto ela cutucava a testa de Aruto com o dedo. Ei, seu pirralho, quanto mais você quer? Está tentando se matar? Usar a armadura negra como vantagem já é. Ela realmente achava que Aruto tinha enlouquecido. A armadura negra valia apenas uma quantia limitada. Vendê-la diretamente no mercado negro renderia no máximo 15 milhões de RY, o que já era um preço alto. É claro que se fosse leiloada, o preço poderia subir ainda mais, mas isso era outra história. Era como uma antiguidade que originalmente valia 10 mil RY. Se dois colecionadores a quisessem e iniciassem uma guerra de lances, o preço poderia subir para dezenas ou até centenas de milhares. Não é tão ruim quanto você diz. Aruto deu um sorriso irônico. Você acha que eu faria algo em que não tenho confiança? Ele não estava agindo de forma imprudente. Na verdade, tinha alguma certeza disso, pois vinha observando atentamente a atitude de Hiruzen Sarutobi em relação a ele no escritório. O relacionamento de Hiruzen Sarutobi com ele permaneceu neutro o tempo todo. Isso significava que Sarutobi não tinha intenção de machucá-lo. Se ele tivesse a intenção de tomar a armadura negra à força, seu status de relacionamento não seria neutro, teria demonstrado algum status negativo. Além disso, como Sarutobi havia oferecido dinheiro proativamente em troca da armadura negra, estava claro que ele estava disposto a negociar. Esses dois fatores atuaram como uma dupla salvaguarda, o que deu a Aruto a confiança para fazer sua ousada exigência. Seja ameaça ou extorsão, tudo o que ele queria era trocar a armadura negra por benefícios equivalentes. Caso contrário, ele não a entregaria em hipótese alguma, afinal, naquele momento, a armadura negra era uma vantagem significativa para ele. Entretanto, Tsunade não sabia de nada disso. Tudo que ela sabia era que ameaçar e extorquir o Hokage era praticamente morte certa. Nem mesmo Danzo ousaria fazer isso. Você ainda ousa dizer que é confiante? Não pense que só porque o sensei quer te aceitar como discípulo direto, você pode fazer o que quiser. Ele é muito mais durão do que você imagina. Quem você pensa que é? Mesmo que o general da Terra do Ferro viesse pessoalmente solicitar a armadura negra, ele não ousaria proferir uma única ameaça. Ele teria que manter uma atitude respeitosa e negociar direito. Você? Tsunade continuou falando, extremamente agitada. Você é tão irritante. Aruto não aguentou mais. Uma névoa negra o envolveu de repente e no instante seguinte, ele se transformou em fumaça e desapareceu. Você, seu pirralho. Tsunade se recuperou e, sem hesitar, se transformou em um borrão enquanto corria de volta para o escritório do Hokage. No escritório do Hokage, Tsunade entrou correndo, mas era tarde demais. Hokage-sama, estas são as minhas condições. Acredito que você não seria mesquinho. Você sabe os perigos que enfrentei para proteger a armadura negra. Além disso, se eu ficar mais forte, poderei contribuir ainda mais para Konoha. Aruto falou com sinceridade, de pé ao lado da mesa. Tsunade chegará tarde demais. Ela nem ouvirá o que Aruto exigirá de Hiruzen Sarutobi. No entanto, a julgar pela expressão sombria de Sarutobi, estava claro que Aruto fizera um pedido absurdo. Sensei, Aruto não quis te ofender. Ele ainda é jovem e imprudente. Por favor, não o culpe por isso. Tsunade rapidamente se adiantou, sinalizando continuamente para Aruto com os olhos. Aruto ignorou completamente os sinais dela. Ela não sabia de nada e ainda assim continuou interferindo. Hiruzen Sarutobi soltou um bufo frio e encarou Aruto com uma expressão de desgosto. Você realmente ousa pedir tanto? Está tentando me roubar às cegas? Hokage-sama, acredito que minhas condições são justas. Aruto insistiu com um tom firme. Aruto, você está sendo ultrajante. Tsunade o repreendeu, pensando consigo mesma que era isso. Aruto tinha irritado completamente o Hokage agora. Sarutobi estreitou os olhos para Aruto, deixando-o um pouco inquieto. Então, após uma breve pausa, Sarutobi disse, você tem coragem, eu admito. Tudo bem, concordo. Hokage-sama, você é sábio. Aruto imediatamente o lisonjeou, sentindo-se aliviado. Tsunade, por outro lado, ficou atordoada. Ele realmente concordou? O pedido de Aruto não foi excessivo? E, no entanto, o sensei não estava bravo? Sem raiva? Mas seu rosto parecia raivoso, então o que está acontecendo? No entanto, Sarutobi continuou, concordo, mas suas condições são muito rigorosas. Portanto, quero que você participe das negociações desta tarde também. Preciso que você, como samurai negro, negocie com a Terra do Ferro. Você é o atual dono da armadura negra, então tem o maior poder de barganha. Espero que garanta maiores benefícios para Konoha. Se conseguir negociar bem e trazer benefícios suficientes, então conversaremos sobre o que você quer. Isso. Aruto hesitou por um momento, depois assentiu. Certo, Hokage-sama, farei o meu melhor. Fechado? Fechado. Ótimo. O tom de Sarutobi subitamente tornou-se frio. Mas deixe-me ser claro, se você não conseguir garantir benefícios adicionais para Konoha e arruinar nossas relações com a Terra do Ferro, você será responsabilizado. Nesse momento não espere misericórdia de mim. A expressão de Aruto mudou instantaneamente.
Sarutobi tinha acabado de cavar um buraco enorme para ele. Ele fez isso de propósito. A exigência de Haruto era de fato excessiva, então Sarutobi decidiu jogar o fardo sobre ele. Se Haruto atrapalhasse as negociações com a Terra do Ferro, as consequências seriam desastrosas. Destruir as relações diplomáticas entre Konoha e a Terra do Ferro? Só isso já era um crime grave. Okage-sama, isso é uma vingança descarada. Eu protesto. Haruto ousou dizer o que pensava. Protesto negado. Sarutobi lançou-lhe um olhar de soslaio. Você fez as exigências. Você concordou com a negociação. Se arrepender agora, tudo bem. Entregue a armadura negra imediatamente, e eu lhe darei 15 milhões de RY. Finalmente, Sarutobi revelou sua verdadeira natureza astuta. Ah, certo, deixa eu te lembrar. Sarutobi acrescentou casualmente, o país do ferro já concordou em oferecer 100 milhões de RY pela armadura negra. Se você quer que Konoha se beneficie, pressione por um aumento de 50%, 150 milhões de RY. Essa é a minha linha de raciocínio. Haruto ficou perplexo. 100 milhões já? Caramba, isso tudo foi uma armação. Haruto percebeu que havia sido completamente enganado por Sarutobi. Aquele velho era muito astuto, ou melhor, muito descarado. Com apenas algumas palavras, ele havia prendido Haruto em seu plano. Ele provavelmente nunca teve a intenção de concordar com as condições de Haruto. Capítulo 155. A armadilha preparada por Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi havia cavado um enorme fosso para Haruto Saito, e Haruto já havia pulado nele, prestes a ser enterrado vivo. Ele jamais imaginaria que a Terra do Ferro já tivesse oferecido um preço tão alto. Senhor Okage, o país do ferro está oferecendo 100 milhões de RY, mas você só me dá 15 milhões? Isso é. A pálpebra de Haruto se contraiu. Hiruzen Sarutobi era implacável demais. E também, como a Terra do Ferro poderia oferecer um preço tão alto? Você precisa entender, esse preço só é tão alto porque Konoha está negociando, disse Hiruzen com naturalidade. Porque Konoha tem a força necessária para proteger a armadura negra, eliminando a possibilidade de o país do ferro tomá-la à força. Mas se você fosse o único a negociar, acha que eles lhe ofereceriam ao menos uma fração disso? Ou acha que eles lhe ofereceriam qualquer coisa? Era difícil contestar essa lógica. O país do ferro só estava negociando porque temia a força de Konoha. Se a armadura de samurai negro tivesse caído nas mãos de uma pequena vila ninja ou de alguma pequena facção no País da Chuva, o país do ferro não teria enviado diplomatas para negociar, teria enviado assassinos. Mesmo assim, 100 milhões de RY era uma quantia astronômica. Faça sua escolha. Você está desistindo? Perguntou Hiruzen, levantando-se. Ele caminhou até a janela com as mãos cruzadas atrás das costas e olhou para a vila. Ou você representa Konoha nas negociações com o País do Ferro e garante maiores benefícios para Konoha, pelo menos 150 milhões de RY. Ou desiste agora. Se desistir, eu lhe darei 15 milhões de RY. Você entregará a armadura de samurai negro e o resto deste assunto não terá mais nada a ver com você. Hiruzen estava colocando tudo na mesa. Ele estava deliberadamente dificultando as coisas, forçando Haruto a desistir. Haruto percebeu que Hiruzen não estava de bom humor. Afinal, ele havia sido ameaçado por Haruto. Mas não podia simplesmente tomar a armadura à força, ou talvez houvesse outras considerações em jogo que o impedissem de fazê-lo. Então, em vez disso, ele armou uma armadilha. Tsunade apareceu de repente atrás de Haruto, passou o braço em volta do pescoço dele e sussurrou com urgência, pirralho. O sensei já está bravo, não abuse da sorte. 15 milhões de RY é muito dinheiro. Haruto olhou de soslaio para Tsunade, depois voltou seu olhar para as costas de Hiruzen, imerso em pensamentos. Isso não vai dar certo. Ele não se importava com dinheiro. Mesmo que Hiruzen lhe oferecesse 50 milhões de RY, ele ainda não concordaria em entregar a armadura. Mas agora, ele já havia concordado em representar Konoha nas negociações. Maldita raposa velha! Haruto praguejou internamente enquanto encarava as costas de Hiruzen. Mas então, seus olhos de repente brilharam com uma ideia. Ele falou, Lord Okage, eu tenho uma pergunta. Fale, respondeu Hiruzen. Por que a Terra do Ferro está oferecendo um preço tão alto? Perguntou Haruto. Eles estão determinados a obter a armadura de samurai negro, não é? Sim, com certeza, suspirou Hiruzen. Porque o samurai negro da geração passada, Mugaimaru, era o bisavô do atual general da Terra do Ferro, Mifune. Ah? Haruto ficou atordoado. Então é por isso. Para Mifune, a armadura de samurai negra não era apenas uma relíquia poderosa, era uma herança de família. Ela tinha um significado profundo. Hiruzen estava certo, se as negociações fracassassem, o País do Ferro inevitavelmente se tornaria inimigo de Konoha. Konoha não os temeria, mas com tantos inimigos já existentes, adicionar o País do Ferro à lista seria um grande problema. Nesse caso, murmurou Haruto estreitando os olhos enquanto pensava por um momento. Um brilho malicioso passou por seu olhar. Lord Okage, e se eu conseguir ainda mais de 150 milhões de RY? E então? Hiruzen, ainda olhando pela janela, congelou por um momento antes de se virar para olhar Haruto com suspeita. Ele estava apenas tentando pressionar Haruto, mas o garoto estava pensando ainda mais alto. Ele já estava pensando em garantir mais do que o valor combinado. Você está dizendo que 150 milhões não são suficientes? Quer dizer, hipoteticamente, e se eu conseguir ainda mais? Perguntou Haruto casualmente, como se tudo fosse possível. Hiruzen riu de repente e balançou a cabeça. Se você conseguir mais benefícios para Konoha, se o País do Ferro concordar com uma quantia superior a 150 milhões de RY, então você pode ficar com metade do excedente. Hiruzen concordou prontamente.
Afinal, Naruto só conseguiu negociar usando o poder e a dissuasão militar de Konoha. Sem isso não haveria negociação. O principal fator que determinou o valor final foi Konoha em si, não Naruto. Ao oferecer uma divisão de 50-50 sobre qualquer quantia adicional, Hiruzen estava deixando claro, ele não acreditava que Naruto pudesse ganhar mais dinheiro. Ele presumiu que Naruto estava apenas blefando. Então temos um acordo, Sr. Hokage, disse Naruto, confiante. Representarei Konoha nas negociações com o País do Ferro e garantirei maiores benefícios. Hiruzen arqueou uma sobrancelha. Ele realmente concordou? Meu objetivo final é 150 milhões de RY. Se você falhar, se as negociações fracassarem, você sabe as consequências, alertou Hiruzen. Entendo, disse Naruto com um sorriso. Na verdade, Lord Hokage, não precisa ser tão indireto, sei exatamente o que está pensando. Se eu falhar, entrego a armadura de samurai negro para você, você me dá 15 milhões de RY. E então você negocia com o País do Ferro, certo? Negociações fracassadas seriam apenas temporárias e eventualmente Konoha ainda fecharia o acordo. Naruto expôs as verdadeiras intenções de Hiruzen. Era exatamente esse o plano de Hiruzen. Ele já havia aceitado a oferta de 100 milhões de RY em sua mente, só não esperava que Naruto o extorquisse primeiro. Hiruzen bufou friamente e acenou com a mão em sinal de descaso. Vá, você será notificado esta tarde. Naruto e Tsunade saíram do escritório. Assim que saíram, Tsunade puxou Naruto de lado com urgência e sussurrou, pirralho, pare de brincar. Se você estragar tudo, você morre. Já fiz alguma besteira antes? Que tal fazermos uma aposta? Naruto deu um sorriso irônico. Tsunade o encarou por um instante e então balançou a cabeça rapidamente. De jeito nenhum, nunca mais vou apostar com esse pirralho. O que exatamente você pediu ao sensei? Tsunade perguntou curiosa. O que mais? Respondeu Naruto. Um método de treinamento para um jutsu proibido. Um jutsu proibido? Tsunade arregalou os olhos. Espera aí, você não está falando do Edo Tensei? Você acha que eu seria tão imprudente? Esse é um jutsu completamente proibido. Naruto zombou. Eu pedi o Deus Voador do Trovão. A técnica de teletransporte criada pelo segundo Hokage Tobirama Senju. Os olhos de Tsunade ainda estavam arregalados de choque. Trocando a armadura de samurai negro pelo Deus do Trovão Voador? Só esse pirralho inventaria uma coisa dessas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. O valor da armadura de samurai negro não é nada comparado à técnica do Deus Trovão Voador. O primeiro é apenas um equipamento, essencialmente uma ferramenta ninja. Embora possa alcançar um preço absurdamente alto, ainda tem um preço. Mas a técnica do Deus Voador do Trovão? Essa técnica não tem preço. Seu valor não pode ser medido em dinheiro. Dentre as muitas técnicas proibidas criadas pelo segundo Hokage, Tobirama Senju, a mais significativa é, sem dúvida, o Jutsu de reanimação, que aborda os mistérios da vida e da morte. No entanto, como essa técnica é completamente proibida, a segunda mais poderosa é a técnica do Deus Voador do Trovão. Foi a técnica do Deus Voador do Trovão que forjou a força avassaladora de Tobirama Senju. Graças a essa técnica, ele já foi reconhecido como o ninja mais rápido do mundo. Então, pode-se dizer que a exigência de Naruto Saito foi completamente ultrajante. Absolutamente sem vergonha. E, no entanto, Hiruzen Sarutobi concordou. Embora tenha colocado um enorme obstáculo no caminho de Naruto, ele ainda lhe deu uma chance muito pequena. Esse tipo de decisão era bem diferente do estilo habitual de Hiruzen. Você está encrencado, garoto, murmurou Tsunade ameaçadoramente. O que você quer dizer? Naruto olhou para ela. Se você atrapalhar as negociações, o sensei não vai pegar leve com você. É melhor se preparar para sofrer. Não vou errar. Não se preocupe. Eu realmente não sei de onde você tira tanta confiança. Tsunade estava profundamente preocupada. Ela percebera que Hiruzen Sarutobi estava deliberadamente dificultando as coisas para Naruto. Naruto vinha agindo de forma muito ousada e desrespeitosa com seus superiores, e essa situação era a desculpa perfeita para Hiruzen colocá-lo em seu devido lugar. Se ele falhasse, daria ao Hokage um motivo para discipliná-lo, talvez até mesmo humilhá-lo. Dessa forma, seria mais fácil controlá-lo no futuro. Escritório do Hokage, sala de conferências do terceiro andar. As cortinas da sala de reuniões estavam fechadas, deixando o espaço mal iluminado. Ao redor da mesa de conferência circular, havia 5 cadeiras, mas apenas 4 estavam ocupadas. O assento principal permanecia vazio, e Hiruzen Sarutobi ainda não havia chegado. Os 4 indivíduos já presentes eram todos oficiais de alto escalão da Vila Oculta da Folha. Hiruzen havia instruído Koharu Tatani a reuni-los para esta reunião, mas sua discussão com Naruto o atrasou. Num instante, uma sombra brilhou, e Hiruzen Sarutobi surgiu no assento principal como se tivesse saído do nada. Seu olhar penetrante percorreu as 4 pessoas antes de bater na mesa e dizer, vamos começar. Acabei de revisar relatórios de inteligência sobre as recentes receitas comerciais e fiscais da Terra do Ferro. Koharu Tatani falou primeiro. Seu tom era rápido e eficiente, exalando competência. A solidez financeira geral do País do Ferro é muito inferior à do País do Fogo. Na verdade, existe uma lacuna significativa. No entanto, ao contrário do nosso País do Fogo, onde as decisões de financiamento exigem a aprovação do daimyo, o poder financeiro do País do Ferro é inteiramente controlado por seu general. Seu daimyo é apenas uma figura decorativa. Se quisermos mobilizar grandes somas de dinheiro, precisamos recorrer a canais burocráticos. Mas o general do País do Ferro pode alocar diretamente os fundos como bem entender. Então, em outras palavras, embora 100 milhões de RY seja uma grande quantia para a Terra do Ferro, eles ainda podem pagá-la sem muita dificuldade. Disse Danzo Shimura, sentado à direita de Hiruzen em voz baixa. Exatamente, confirmou Koharu.
Então não podemos pedir mais, interrompeu Akimichi Torifu, o homem rechonchudo sentado diagonalmente em frente a Koharu. Sua estrutura enorme o fazia parecer uma montanha de carne, mas ele era um dos principais conselheiros da vila e discípulo direto do segundo Hokage, assim como Hiruzen e Danzo. Em teoria sim, poderíamos pedir mais, admitiu Koharu. No entanto, o valor real da armadura de samurai negro não é tão alto. O país do ferro já demonstrou considerável sinceridade. Se pressionarmos demais, mesmo que cheguemos a um acordo, isso pode prejudicar nosso relacionamento com eles. Arruinar nossos laços diplomáticos por causa de uma única peça de armadura seria imprudente. Não superestime a terra do ferro, zombou Danzo. Eles mantêm relações amigáveis com todos, não passam de indecisos e indefesos. Seja como for, ainda é melhor ter outro aliado do que outro inimigo, retrucou Koharu, lançando um olhar furioso a Danzo. A Terra do Ferro pode não ser tão poderosa quanto as 5 grandes nações, mas tem alguma força. Então, você está dizendo que 100 milhões de RY são suficientes? Perguntou Danzo. Já é um preço altíssimo, disse Koharu, sem concordar nem discordar. Poderíamos pressionar por mais, mas comprometer nossas relações com a Terra do Ferro por mais algumas dezenas de milhões simplesmente não vale a pena. Koharu, você é muito cauteloso, argumentou Danzo. Pense nisso da perspectiva deles. Será que eles realmente arriscariam antagonizar a Vila Oculta da Folha por algumas dezenas de milhões de RY? A oferta de 100 milhões é apenas um ponto de partida. Deveríamos pelo menos fazer uma contraproposta. Então o que você propõe? Perguntou Koharu. 150 milhões. Sem troca por bens equivalentes, apenas dinheiro vivo, afirmou Danzo com firmeza. É muito caro. Eles nunca vão concordar. Koharu protestou imediatamente. Mesmo que a gente colocasse a armadura de samurai negra em leilão no mercado negro, ela não seria necessariamente vendida por 50 milhões. E você quer acrescentar mais 50 milhões à oferta deles? É exatamente por isso que você é tão cauteloso. Danzo disparou. Eu me oponho. Koharu declarou firmemente. Mulher míope, murmurou Danzo. Você, Koharu quase bateu na mesa de frustração. Chega. Em todas as reuniões, vocês dois discutem. Hiruzen socou a mesa com força. Seus olhos penetrantes examinaram os dois, e a sala ficou em silêncio. Ele então se virou para um homem magro e de óculos sentado à sua frente. Omura, qual é a sua opinião? Eu acredito. Omura mitocado ajeitou os óculos e disse friamente, 100 milhões de RY são suficientes. O país do ferro demonstrou grande sinceridade. Dinheiro é apenas um fator. O que realmente precisamos é de uma aliança. A guerra pode eclodir a qualquer momento. Se o neutro país do ferro pudesse se tornar nosso aliado, isso seria muito mais valioso do que uma quantia extra de dinheiro. Omura claramente ficou do lado de Koharu como sempre fazia. Danzo olhou para ele sem expressão, mas não disse nada. E você, Torifu? Hiruzen virou-se para o grande Akimichi. Talvez aumentar um pouco o preço não seja irracional. 150 milhões é muito alto, mas talvez 120 milhões funcionem. Assim, garantimos mais fundos sem comprometer as relações, sugeriu Akimichi Torifu, cautelosamente. Hiruzen olhou para ele com desaprovação. Como de costume, assumiu uma postura neutra, expressando uma opinião que não ofendia nem apoiava ninguém. 100 milhões, declarou Hiruzen. No entanto, antes de finalizar o acordo, pretendo que Haruto Saito represente Konoha nas negociações com Mifune, do País do Ferro. Como ele é o atual dono da armadura de samurai negro, tem mais poder de barganha do que qualquer um de nós. Se ele conseguir garantir benefícios adicionais para a vila, tanto melhor. Capítulo 157. Chega. Já que Haruto Saito foi quem descobriu e atualmente possui a armadura negra, ele deveria ter voz ativa neste assunto, disse Hiruzen Sarutobi com firmeza. Além disso, permitir que ele negocie diretamente com Mifune é apenas um teste. Como guerreiro negro da nova geração, ele não é apenas uma figura insignificante para Mifune. Além disso, ele já fez uma promessa militar, prometendo garantir pelo menos 150 milhões de ryu na transação. Se ele falhar, eu o punirei pessoalmente. Isso não afetará nossas relações com a Terra do Ferro posteriormente. A capacidade de Hiruzen Sarutobi de distorcer os fatos era realmente impressionante. Os 150 milhões de ryu não eram uma promessa de Haruto Saito. Era algo que o próprio Sarutobi havia proposto. Entretanto, como Haruto já havia aceitado o desafio, o que Sarutobi disse não fazia mais diferença. Isso é um absurdo. Koharu Tatani perdeu a paciência. Hiruzen, eu me oponho veementemente. Ele vai estragar tudo. Eu apoio isso. Danzo Shimura prontamente concordou com a oposição de Koharu. Um momento antes, os dois estavam em desacordo, mas tais disputas eram comuns em reuniões. Nunca guardavam rancor por causa dessas divergências, negócios eram negócios. Só se importavam com o que era certo ou errado, não com conflitos pessoais. Além disso, Koharu sempre foi ousada. Talvez por ser a única mulher entre os superiores, quando pressionada ao extremo, ousava gritar com qualquer um. Acordado. Acordado. Tanto Torifu Akimichi quanto Omura Mitokado expressaram seu apoio, ficando do lado de Koharu na rejeição da decisão de Sarutobi. Realmente pareceu uma atitude imprudente. No entanto, eles desconheciam o verdadeiro acordo entre Sarutobi e Haruto Saito, nem entendiam o que Sarutobi estava tramando. Havia muitas coisas que ele não precisava revelar a eles porque como Kage ele era a autoridade máxima em Konoha. De certa forma, o Conselho Consultivo de Konoha e Sarutobi estavam em uma disputa interna pelo poder. O propósito do Conselho Consultivo era duplo, aconselhar o Hokage e manter sua autoridade sob controle.
Na verdade, o Conselho Consultivo tinha até o poder de propor a remoção do Hokage. É claro que tal evento era altamente improvável, a menos que Sarutobi cometesse um erro grave ou levasse Konoha a uma derrota desastrosa na guerra. Dada a reputação atual de Sarutobi na vila, ninguém poderia, realisticamente, removê-lo. Minha decisão é final, declarou Sarutobi, pressionando as mãos contra a mesa e se levantando. Sua voz era lenta, mas carregada de imensa determinação. Não há necessidade de mais discussão. Além disso, Koharu, você não participará da negociação desta tarde. Aguarde os resultados. Bang! Koharu bateu na mesa e se levantou abruptamente com um rosto sombrio de frustração. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu furiosa da sala. Embora todos os 5 fossem amigos de infância e discípulos diretos do segundo Hokage, Tobirama Senju, seus laços pessoais não impediram Koharu de demonstrar abertamente seu descontentamento. Sarutobi observou Koharu sair. Só quando ela bateu a porta atrás de si é que ele finalmente disse, com voz calma, reunião encerrada. Naquela tarde, na sala de recepção do prédio do Hokage, Mifune chegou pontualmente com 2 subordinados. Hiruzen Sarutobi, no entanto, já estava esperando há algum tempo. Como Koharu se recusará a participar, Sarutobi era o único representante de Konoha na sala. Lord Hokage, o senhor já tomou uma decisão? Perguntou Mifune diretamente, demonstrando um senso de urgência. Se Konoha concordar com nossas condições, não apenas forneceremos os 100 milhões de rios como forma de gratidão, mas também estamos dispostos a assinar um tratado de amizade perpétua com Konoha. Já pensamos um pouco. A expressão de Sarutobi era séria. 100 milhões de rio é realmente um preço razoável. Obrigado, senhor Hokage. O rosto de Mifune se iluminou e ele se curvou levemente. Espere. Sarutobi levantou a mão levemente. Ainda não terminei de falar. 100 milhões de rio é realmente aceitável para Konoha, mas alguém discorda. Se ele recusar, não há nada que possamos fazer. Quem? A expressão de Mifune mudou. Se até o Hokage tivesse concordado, quem mais poderia se opor? Eu me oponho. Uma voz misteriosa ecoou de repente pela sala. Em um instante, um flash de fumaça preta passou perto de Sarutobi, e Haruto Saito se materializou do nada. O Guerreiro Negro. As pupilas de Mifune se contraíram em choque. Haruto apareceu disfarçado de Guerreiro Negro, com o corpo envolto em uma névoa escura, assemelhando-se a um demônio emergindo do abismo. Como a delegação do País do Ferro vinha sendo monitorada de perto desde sua chegada a Konoha, eles ficaram restritos a áreas designadas e impossibilitados de interagir com a maior parte da vila. Como resultado, embora os aldeões de Konoha já soubessem que Haruto era o Guerreiro Negro, Mifune e seus homens permaneceram alheios. Saudações, senhor Guerreiro Negro. Mifune manteve sua postura formal ajoelhada e inclinou o corpo levemente em sinal de respeito. Era uma etiqueta padrão, sem relação com status, mas simplesmente um gesto de respeito. Claramente, ele não estava respeitando Haruto como pessoa, ele estava respeitando o título de Guerreiro Negro. Saudações, Lord Mifune. Haruto retribuiu o gesto, embora sua posição sentada de pernas cruzadas fizesse com que parecesse um pouco estranha. Claro que ninguém se importava com esses detalhes naquele momento. A armadura foi encontrada por ele e lhe pertence pessoalmente, explicou Sarutobi. Portanto, muitos assuntos exigem negociações diretas entre você e ele. Ele representará Konoha nessas discussões. As palavras de Sarutobi foram cuidadosamente elaboradas. Ele queria se distanciar da negociação para que, se Haruto falhasse, pudesse jogar a culpa inteiramente nele. Mesmo tendo apresentado a situação como se Haruto representasse Konoha, suas declarações anteriores sugeriam que Haruto estava pessoalmente insatisfeito com o preço. Mifune lançou a Sarutobi um olhar longo e avaliador. Ele não era tolo, entendia que Sarutobi estava fazendo joguinhos mentais. Seria mesmo possível que o Hokage de Konoha não tivesse nenhuma influência sobre a posse da armadura negra? Impossível. Entretanto, Mifune não entendia por que Sarutobi havia escolhido deixar o Guerreiro Negro assumir o comando da negociação. Senhor Guerreiro Negro, posso perguntar por que recusou nossa oferta? 100 milhões de rio já é o nosso limite, disse Mifune. Na verdade, o verdadeiro valor da armadura negra não é tão alto. Oferecemos isso apenas para compensar Konoha pelas perdas relacionadas à armadura. Posso fazer algumas perguntas ao Lord Mifune primeiro? Perguntou Haruto seriamente. Por favor, vá em frente. Mifune gesticulou para que ele continuasse. Lord Mifune, se obtiver a armadura negra, pretende restaurar a nação dos samurais negros? Perguntou Haruto. Ou pelo menos, já considerou isso? Claro, e se fosse possível, eu certamente faria isso, respondeu Mifune diretamente. Então, seria fácil para você reconstruir a nação dos samurais negros? Principalmente se você possuísse a armadura negra, continuou Haruto. Isso. Mifune hesitou. Após uma breve pausa, balançou a cabeça e disse, não seria fácil. Ah? Por que não? Perguntou Haruto. Com seu status combinado com a armadura negra, como poderia ser difícil? Isso. Mifune hesitou novamente, incerto sobre as intenções de Haruto. Sarutobi também franziu a testa ligeiramente. Discutir tais assuntos parecia não ter relação com a negociação de um preço mais alto. Capítulo 158. Haruto Saito conhecia bem o sistema de herança dos guerreiros negros. Não era exatamente um segredo, afinal, os guerreiros negros existiam há mais de 1000 anos e os registros sobre sua linhagem eram extensos. No entanto, Haruto não aprendeu sobre isso em livros. Em vez disso, após obter a armadura negra, ele pessoalmente se interessou pelo assunto, e foi Jiraiya quem lhe forneceu os detalhes. No entanto, ele fingiu ser ignorante e perguntou, um sistema de herança? Não é passado de pai para filho? Não é o caso, respondeu Mifune. 1000 anos atrás, quando o primeiro guerreiro negro surgiu e estabeleceu a nação do guerreiro negro, a herança era de fato baseada na linhagem, com a armadura sendo passada de pai para filho por várias gerações.
Mas isso tinha uma falha grave. E se o filho do guerreiro negro fosse medíocre? Ou se nenhum de seus filhos possuísse grande talento ou força? Se a armadura fosse passada para um herdeiro indigno, o novo guerreiro negro seria fraco, levando guerreiros ambiciosos e poderosos a tentarem derrubá-lo. Isso já aconteceu antes. O guerreiro negro de 7ª geração ascendeu ao poder por meio de rebelião. Foi quando o sistema de herança mudou. Simplificando, agora existem 2 maneiras de herdar a armadura negra. A primeira é por decreto. Antes de falecer, o guerreiro negro atual redige um decreto de sucessão, nomeando o próximo guerreiro negro. Não precisa ser seu filho, pode ser seu irmão, sobrinho ou até mesmo um descendente talentoso de gerações posteriores. Além da família, a armadura também pode ser passada para um general de confiança ou até mesmo para um discípulo. O segundo método se baseia na linhagem. Se o guerreiro negro morrer sem deixar um decreto, as leis da nação do guerreiro negro determinam que seus generais e ministros de confiança nomearão e elegerão um sucessor dentre seus parentes consanguíneos, abrangendo 3 gerações. Dependendo do grau de parentesco, cada candidato tem diferentes níveis de direitos de herança. A menos que todos os parentes consanguíneos sejam considerados completamente indignos, um forasteiro não será escolhido como novo guerreiro negro. O decreto tem precedência sobre a seleção da linhagem, correto? Haruto interrompeu. Isso mesmo, assentiu Mifune. Desde que o guerreiro negro de 7ª geração mudou as regras de herança, muitos guerreiros negros deixaram decretos. E houve inúmeros casos em que a armadura foi passada para um general de confiança em vez de um parente consanguíneo. Nesses casos, o guerreiro mais forte entre os seguidores do guerreiro negro anterior geralmente é escolhido. Para se tornar um guerreiro negro, a força é muito mais importante do que a linhagem. Então, qual é o problema? Por que você acha que reviver a nação do guerreiro negro é difícil? Insistiu Haruto. Porque eu não sei para quem meu bisavô passou a armadura, disse Mifune sério. De acordo com os registros da minha família, meu bisavô teve a oportunidade de escrever um decreto antes de sua batalha final. Se ele passasse a armadura para um general em vez de um parente de sangue, então eu não teria o direito de restaurar a nação do guerreiro negro. Existem muitos clãs que podem reivindicar descendência dos guerreiros negros, pois a armadura frequentemente foi passada para pessoas que não eram parentes. Ao longo de gerações, isso resultou em múltiplas linhagens, cada uma se acreditando herdeira legítima. Haruto inclinou a cabeça. Mas isso não mudaria se você obtivesse a armadura de guerra negra? Se eu obtivesse a armadura e me tornasse o próximo guerreiro negro, não haveria problema, admitiu Mifune, franzindo a testa levemente. No entanto, reviver a nação do guerreiro negro e simplesmente fundar uma nova são 2 coisas diferentes. A primeira significa restabelecer um país com uma herança milenar, enquanto a segunda seria apenas renomear a Terra do Ferro. A essência permaneceria a mesma, ainda seria a relativamente jovem Terra do Ferro, não a antiga nação do guerreiro negro. Você realmente quer restaurar a nação do guerreiro negro, não é? Haruto perguntou novamente. Mifune hesitou antes de suspirar. Sim. Meu avô falava disso com frequência quando eu era jovem, antes de falecer. Ele desejava que a nação do guerreiro negro se erguesse novamente. Mas a realidade torna isso impossível. Como mencionei antes, muitos clãs afirmam ser descendentes dos guerreiros negros. Só na Terra do Ferro conheço 3 desses clãs. Seus ancestrais já foram guerreiros negros, mas a armadura acabou sendo passada para forasteiros. Então, se eu declarar publicamente minha intenção de restaurar a nação do guerreiro negro, isso inevitavelmente causará conflitos desnecessários. Qualquer um pode se tornar o guerreiro negro. Até você, agora mesmo, você é o guerreiro negro. Mas isso por si só não lhe concede o direito de reviver a nação do guerreiro negro. Você não é reconhecido como sucessor legítimo daquele antigo estado guerreiro. Entendo, Haruto assentiu, como se finalmente tivesse entendido. Parece que o guerreiro negro Haruto não está muito familiarizado com a história da nação do guerreiro negro. O tom de Mifune era constrangedor. Posso perguntar por que você está fazendo todas essas perguntas? Nenhuma razão em particular, Haruto deu de ombros antes de acrescentar. Mas eu tenho uma última pergunta, se você não se importar em responder, vá em frente. Você poderia me dizer o nome do seu avô? Takitsugu. Takitsugu, um belo nome. Haruto elogiou o nome com indiferença antes de enfiar a mão no manto e retirar um pergaminho de aparência antiga. Com um movimento rápido do pulso, o pergaminho se desenrolou parcialmente, revelando seu conteúdo. Os olhos de Mifune se arregalaram em choque. Ele se levantou imediatamente, encarando o pergaminho com atenção. Este é o decreto que seu bisavô, Mokumaru, escreveu, nomeando seu avô, Takitsugu, como seu sucessor. Haruto declarou rapidamente, erguendo o pergaminho. Encontrei este decreto junto à armadura negra. Isso prova que seu avô, Takitsugu, era o herdeiro legítimo da nação do guerreiro negro e deveria ter sido o próximo guerreiro negro e comandante supremo. No entanto, devido a certas circunstâncias, este decreto nunca chegou até ele. Mas isso não importa mais. O que importa é que agora temos a confirmação. Seu avô era o sucessor legítimo. E de acordo com as antigas regras de herança da nação do guerreiro negro, na ausência de um decreto, o sucessor é escolhido por seleção de linhagem. Seu avô era o herdeiro legítimo, mas como nunca herdou a armadura, naturalmente não deixou um decreto. Assim, por herança de linhagem, você e neto dele, agora é um dos herdeiros legítimos da nação do guerreiro negro. Não sei quantos outros parentes vivos você tem, irmãos, tios, primos, mas sei que com sua força e seu status atual, se uma seleção de linhagem fosse realizada, você sem dúvida seria escolhido como o próximo guerreiro negro. E mais importante, o sucessor legítimo da antiga nação do guerreiro negro. Você precisa deste decreto. Eu posso te dar. Junto com a armadura de guerra negra e a arma lendária, presa negra, tudo isso pode ser seu. Bang! Haruto bateu a palma da mão na mesa, inclinando-se para frente e olhando para Mifune. Sua voz era séria e firme. Quero 300 milhões de ryu. Sem negociações.
Capítulo 159. Haruto Saito manteve a postura, a mão pressionada firmemente contra a mesa enquanto olhava para Mifune. A sala de recepção estava em silêncio mortal. Sarutobi Hiruzen parecia visivelmente chocado, com a cabeça voltada para Haruto e os olhos arregalados de forma anormal. Sua mão repousava sobre a longa mesa de madeira à sua frente, que já apresentava rachaduras visíveis devido à sua força involuntária de preensão. 300 milhões. 300 milhões de ryu. Haruto realmente ousou pedir por isso. Não se tratava apenas de fazer uma exigência absurda. Chamar isso de extorsão por uma besta com cauda seria mais apropriado. Os olhos de Mifune permaneceram fixos no decreto na mão de Haruto, sua respiração acelerada e seu olhar ficando vermelho pela onda de emoções. De repente Haruto girou o pulso, fazendo com que o pergaminho pendurado se enrolasse instantaneamente. Com um movimento rápido, ele jogou o pergaminho na mesa de Sarutobi Hiruzen. Lord Hokage, por favor, segure isso por enquanto. Talvez eu não consiga derrotar esse cara. Dito isso, Haruto retomou sua posição sentada, piscando inocentemente para Mifune. Quem sabia se Mifune, sobrecarregado pela situação, agiria impulsivamente? Confiar o pergaminho a Sarutobi Hiruzen para guardá-lo lhe dava uma sensação de segurança. Por mais exaltado que Mifune ficasse, ele não seria capaz de subjugar Sarutobi Hiruzen. Decreto, decreto. 300 milhões. 300 milhões. Mifune murmurou repetidamente com o rosto corando de um tom avermelhado incomum. Ele parecia ao mesmo tempo animado e preocupado. Sarutobi Hiruzen agarrou o pergaminho, pressionando-o contra a mesa enquanto examinava Mifune. Até ele estava se sentindo animado internamente. 300 milhões. Os olhos de Mifune brilharam enquanto ele parecia estar calculando ganhos e perdas, ou melhor, avaliando se a Terra do Ferro conseguiria produzir uma quantia tão grande de uma só vez. O País do Ferro era diferente do País do Fogo. No País do Fogo, o exército e o governo eram entidades separadas. O exército estava sob a jurisdição de Konogakakure, enquanto o governo era administrado pelo gabinete do daimyo. Como shinobi eram uma mercadoria rara, os assuntos mundanos do País do Fogo, segurança pública, comércio, impostos, eram todos administrados pela administração do daimyo. No entanto, a Terra do Ferro seguia um sistema único. Devido ao legado histórico do Bushido, o líder dos samurais não apenas comandava os guerreiros, mas também governava toda a nação. Era uma união militar governamental, onde o povo jurava lealdade não ao daimyo, mas diretamente ao shogun. Até mesmo o daimyo estava sujeito à autoridade do shogun. Como shogun, Mifune tinha o poder de mobilizar os recursos financeiros da nação ao máximo. Mas 300 milhões era uma quantia astronômica. Alocar 100 milhões seria um fardo, mas significaria apenas uma redução nos fundos de reserva, sem impactar significativamente a nação. No entanto, se 300 milhões fossem gastos, isso abalaria os próprios alicerces da Terra do Ferro. O país precisaria cortar drasticamente os gastos financeiros, suportar medidas de austeridade e restringir os orçamentos militar e administrativo antes de se recuperar. A sala de recepção permaneceu em silêncio por um longo tempo. Haruto não disse mais nada. Ele já havia estabelecido os riscos, e Mifune teria que pesar os prós e os contras ele mesmo. Se fosse qualquer outro negociador, teria rejeitado categoricamente tal extorsão descarada. Mas Mifune era diferente, ele era descendente do último guerreiro negro, Mokugi Maru. Ele possuía um desejo intenso de restaurar a nação do guerreiro negro. O decreto era inestimável para ele. Sua importância se resumia a um aspecto fundamental: legitimidade. Lorde Guerreiro Negro, Lord Hokage, Mifune finalmente falou com as emoções já acalmadas. 300 milhões de ryu pela armadura negra e pelo decreto, eu aceito esse preço. No entanto, tenho uma condição. Fale. Sarutobi Hiruzen respondeu imediatamente, seus dedos inconscientemente apertando ainda mais seu manto sob a mesa. Contanto que a demanda não fosse excessiva, ele concordaria. Se entregarmos 300 milhões, o País do Ferro enfrentará uma grave crise financeira, continuou Mifune. Levaremos de 6 meses a 1 ano para nos recuperar. Durante esse período, precisamos reduzir gastos e reduzir as operações militares para estabilizar nossas finanças. Isso nos coloca em uma posição vulnerável. Portanto, solicito que o País do Ferro e Konogakakure formem uma aliança. Se o País do Ferro enfrentar uma invasão estrangeira, Konogakakure deve enviar forças para nos ajudar. Sarutobi Hiruzen fez uma pausa, refletindo sobre o pedido, e então se virou para Haruto. O que você acha? É uma condição razoável, Haruto assentiu. Concordo, declarou Sarutobi Hiruzen virando-se para Mifune. Aceitamos. Ele estava apenas fingindo por dentro, ele estava em êxtase. Momentos antes, ele temia que o alto preço ofendesse o País do Ferro. Mas justamente por ser um preço exorbitante, o País do Ferro se veria em dificuldades financeiras. Sem recursos para se defender em caso de um conflito repentino, o País do Ferro não teria escolha a não ser buscar uma aliança com Konogakakure para garantir sua segurança. Sarutobi Hiruzen olhou para Haruto. Uma suspeita repentina surgiu em sua mente. Haruto teria previsto esse resultado o tempo todo quando insistiu em um preço tão absurdamente alto? Dentro do escritório do Hokage, o som de tamancos de madeira batendo no chão era nítido. Koharu Tatani andava de um lado para o outro em frente à mesa, de braços cruzados, o rosto sombrio de frustração. Sarutobi Hiruzen a excluiu deliberadamente das negociações da tarde, o que a enfureceu, embora ela não tivesse como intervir. Ela só podia esperar aqui por notícias. Ranger, a porta do escritório se abriu de repente. Sarutobi Hiruzen e Haruto entraram um após o outro. A expressão de Sarutobi era sombria, embora não demonstrasse surpresa ao ver Koharu no escritório. Lord Hokage. Como foi?
Koharu imediatamente deu um passo à frente, dirigindo-se a Sarutobi com um tom carregado de descontentamento, indicando uma sensação de distanciamento entre eles. Depois de falar, ela lançou um olhar frio para Haruto. Desde que Sarutobi decidirá aceitar Haruto como seu aluno pessoal, ela se opusera à ideia. Agora, mais uma vez, Haruto causará mais problemas. Embora mal tivessem interagido, ela já o detestava. Está resolvido, respondeu Sarutobi Hiruzen com sua habitual postura autoritária. Combinado? Koharu ficou momentaneamente atordoada. Sarutobi já havia passado por ela, então ela rapidamente se virou para segui-lo. 150 milhões? A Terra do Ferro concordou? Eles concordaram, mas não por 150 milhões, disse Sarutobi ao chegar à sua mesa. Ah, então quanto? Koharu relaxou um pouco. Era razoável que o valor final fosse menor. 300 milhões, Sarutobi declarou categoricamente, sentando-se. 3. Os olhos de Koharu se arregalaram em choque. Ela ficou completamente atordoada, congelada no lugar como uma estátua. Tudo graças ao Haruto. Excelente trabalho. Sarutobi virou-se para Haruto, acenando com a cabeça em aprovação. Eu não te julguei mal. Haruto curvou sutilmente o canto da boca. Sarutobi claramente havia manipulado a situação, mas agora ele estava fingindo que havia previsto tudo desde o início. Senhor Okage, completei a tarefa que me confiou. Agora, não é a hora de cumprir sua promessa? Perguntou Haruto com um sorriso. Capítulo 160. Sim, se for seu, eu naturalmente o darei, disse Hiruzen Sarutobi enquanto olhava para Koharu Tatani. Em seguida, acrescentou, Koharu, quanto à transação financeira com a Terra do Ferro, deixo isso com você. Mifune e os outros já estão esperando por você. Vá em frente. Koharu voltou à realidade, abriu a boca como se fosse perguntar algo, mas não disse nada. Ela juntou as mãos, formou um selo e desapareceu do local. Não havia necessidade de ela perguntar diretamente a Hiruzen Sarutobi, ela poderia simplesmente pedir a Mifune para saber mais sobre os detalhes da negociação. Com a saída de Koharu, apenas Haruto Saito e Hiruzen Sarutobi permaneceram no escritório. Haruto, você garantiu grandes benefícios para Konoha desta vez, 300 milhões de ryu. Preciso recompensá-lo adequadamente, disse Hiruzen Sarutobi, com um tom de voz que transmitia um toque de divertimento. Okage-sama, talvez você tenha se lembrado errado? Haruto ficou alerta e disse rapidamente. O preço é de fato 300 milhões de ryus, mas, de acordo com nosso acordo prévio, tenho direito à metade de qualquer valor que exceda 150 milhões de ryus. Isso significa que 75 milhões de ryus me pertencem. Naturalmente darei a sua parte, afirmou Hiruzen Sarutobi, mas depois mudou de assunto. Vamos deixar a questão do dinheiro de lado por enquanto. O País do Ferro ainda não entregou os fundos, então não posso lhe dar a sua parte antecipadamente. Em vez disso, vamos discutir o que você queria originalmente, a técnica do Deus Voador do Trovão. Assim que terminou de falar, Hiruzen Sarutobi se levantou, cruzou as mãos atrás das costas e caminhou até o lado. Há algo que preciso esclarecer com antecedência. Por favor, Okage-sama, vá em frente. Você sabia que dominar a técnica do Deus Voador do Trovão requer um talento excepcional para ninjutsu de espaço-tempo? É preciso possuir uma percepção espacial extraordinária. Sem tal talento, é impossível dominar essa técnica em uma vida inteira, disse Hiruzen Sarutobi, virando-se para olhar para Haruto. O que você acha? Quanto talento você tem nessa área? Okage-sama, o fato de eu ter ou não o talento não deve influenciar em sua decisão de me dar o pergaminho do Deus Voador do Trovão, certo? Haruto respondeu imediatamente. Isso não fazia parte do nosso acordo. É verdade, não importa. Eu certamente o darei a você. Hiruzen Sarutobi assegurou-lhe. No entanto, acrescentou, mas devo impedi-lo de trilhar o caminho errado e desperdiçar seu potencial. Você precisa entender que um ninja capaz de dominar a técnica do Deus Voador do Trovão é um em 10 mil. Nem eu tenho talento para isso. Não só tentei aprender a técnica sozinho, como também dei partes do pergaminho para Orochimaru e Presa Branca, na esperança de que pudessem dominá-lo. No final, todos falharam. Então, Haruto sentiu que havia mais no que Hiruzen Sarutobi estava dizendo. Então, vou lhe entregar o pergaminho do Deus Voador do Trovão, mas se você perceber que não consegue progredir em sua dominância, pare imediatamente, declarou Hiruzen Sarutobi. Vamos estabelecer um limite de tempo. 3 anos. Se não progredir em 3 anos, desista. Haruto entendeu agora. Hiruzen Sarutobi temia perder tempo. A dificuldade de dominar a técnica do Deus Voador do Trovão era extremamente alta. Se Haruto não tivesse aptidão, mas a perseguisse teimosamente, estaria desperdiçando anos e talento preciosos. Okage-sama, fique tranquilo. Se eu descobrir que não tenho aptidão para a técnica do Deus Voador do Trovão, naturalmente a abandonarei, disse Haruto. Ótimo. Hiruzen Sarutobi assentiu. Ele andou pelo escritório com as mãos atrás das costas antes de olhar para Haruto novamente. Mais uma coisa, você precisa se lembrar. A técnica do Deus Voador do Trovão não deve ser passada adiante. Se eu descobrir que você a ensinou para outra pessoa, não me culpe por ser implacável. Isso. Haruto hesitou. O que Hiruzen Sarutobi disse era razoável, mas sua hesitação parecia incomum. O que foi? Hiruzen Sarutobi franziu a testa levemente, estreitando os olhos. Okage-sama, é o seguinte. Haruto escolheu cuidadosamente as palavras. Eu entendo que a técnica do Deus Voador do Trovão é um jutsu proibido, e eu jamais a passaria adiante sem permissão. No entanto, e se apenas hipoteticamente, um dia eu aceitar um discípulo direto e essa pessoa possuir um talento excepcional em ninjutsu de espaço-tempo, eu não teria permissão para ensiná-la a ela? Hiruzen Sarutobi ficou surpreso e olhou para Haruto com uma expressão estranha. Esse garoto realmente estava pensando no futuro. Ele já estava falando sobre aceitar um discípulo no futuro. Ele tinha apenas 12 anos. Aceitar um discípulo levaria pelo menos 10 ou 20 anos.
Se for seu discípulo direto, então sim, você pode ensiná-lo. Hiruzen Sarutobi concordou. No entanto, há uma condição. Ele deve ser um ninja de Konoha, absolutamente leal a Konoha. Jutsus proibidos de Konoha nunca devem ser passados a estranhos. Claro, Okage-sama, você tem minha palavra, Haruto assegurou-lhe, sentindo uma grande sensação de alívio. Ele sabia que dominar a técnica do deus voador do trovão sozinho seria quase impossível, então ele precisava trapacear. Ele tinha que discutir a técnica com outra pessoa que tivesse o talento necessário para obter fragmentos do pergaminho do deus voador do trovão. E Haruto sabia muito bem que havia uma pessoa assim em Konoha. Alguém que pudesse ajudá-lo a dominar a técnica do deus voador do trovão dentro de um certo período de tempo. Essa pessoa não era outro senão o futuro quarto Hokage, o segundo ninja a dominar a técnica do deus voador do trovão, um prodígio conhecido como Flecha Amarelo, que morreu tragicamente jovem, Minato Namikaze. Embora Minato tivesse apenas 8 anos naquele ano, ainda estudante da Academia Ninja, Haruto acreditava que o talento era inato e não vinculado à idade. Como Minato estava destinado a dominar a técnica do deus voador do trovão no futuro, isso significava que mesmo agora, aos 8 anos, ele já possuía a aptidão necessária. Contanto que você entenda, disse Hiruzen Sarutobi, olhando para Haruto. Espere aqui por mim. Voltarei em breve. Com isso ele desapareceu no ar. Ele, é claro, foi buscar o pergaminho do deus voador do trovão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.